parecia que eu ia morrer. Comecei a suar muito, minha vista embaçou. Eu pensei que eu ia desmaiar no meio de todo mundo. Era como se eu tivesse perdido o controle do meu próprio corpo. Eu ficava tentando fugir dos meus sentimentos, dos meus monstros. Eu superei a minha maior crise de ansiedade. Olha, superar uma forte crise de ansiedade parecia impossível, mas eu vou te contar como eu fiz para superar a maior crise de ansiedade que eu já passei. Hoje eu vou te contar como que eu consegui sair dessa pior crise e quem sabe isso te ajuda de alguma forma também. Porque assim, se a nossa vida é uma viagem, a ansiedade é como ficar preso no engarrafamento eterno, sem saber quando você vai conseguir seguir em frente. Mas fica tranquilo, calma, que toda viagem tem um destino. E a gente sempre chega no destino. Então, agora eu vou te mostrar como que eu fiz para chegar lá nesse destino. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu vou te entregar algo que é muito especial para mim e muito poderoso, que eu uso até hoje quando a ansiedade tenta me pegar de surpresa. Bora então começar esse vídeo, que olha, eu separei ele em 4 fases para facilitar para você entender. Então, está começando o primeiro vlog aqui do Dessurta, onde a ansiedade perde e você não surta. Eu sou o Thiago Lopes e eu estou aqui para compartilhar a minha experiência de vida com você. E se você me conhece do meu outro canal, eu já te dou boas-vindas ao Dessurta. Aqui é um Thiago mais íntimo, é um lugar especial que eu encontrei para ajudar as pessoas a não viverem, a não passarem mais o que eu passei. Olha, primeiro de tudo eu deixo claro que eu não sou da área de saúde, mas eu já passei por muitas crises. Eu era muito ansioso, eu tinha medo de tudo, eu roía unhas até... Ó, hoje não tem mais nada, mas eu roía até o toco. E agora, depois de muito estudo, depois de ter vivido essa terrível realidade, eu ajudo as pessoas a superarem seus traumas, a terem mais inteligência emocional. E esse foi o motivo que eu criei esse canal. E quando eu sentia que a ansiedade me dominava, eu perdia até o controle sobre a minha própria vida. E eu te falo que eu vivi isso por muito tempo. E nesse vídeo eu quero te contar, quero te mostrar o caminho que eu fiz para sair dessa prisão emocional. Na verdade, eu vou te contar como que eu vivi, como que foi a pior crise da minha vida. E aí dela, talvez você entenda e tenha alguns insights para te ajudar também. Sabe aquela sensação de estar preso num labirinto? Onde quanto mais você tenta sair, mais perdido você se sente? Já sei, quando eu era criança eu adorava ir pro Play Center. E um dos meus brinquedos favoritos era o labirinto. Era divertido no começo. Mas quando eu me perdia lá dentro, dava um desespero que eu ficava maluco assim. Com ansiedade, é como se fosse o labirinto. Só que muito mais intenso. Porque parecia que não havia saída ali. E a ansiedade ela é assim. Ela te joga em um ciclo sem fim, de preocupações, de medo, e era assim, como se eu estivesse correndo dentro de um labirinto, só que sem encontrar saída. Mas sabe o que eu descobri? Eu descobri que esse labirinto tem uma porta de saída. E agora eu vou te mostrar como que eu fiz para chegar, para ir, passar pelo labirinto e sair desse labirinto. Então, como eu já te falei, esse vídeo tem 4 fases. E cada uma dessas fases eu vou te mostrar uma solução que eu usei para poder lidar com as crises de ansiedade que eu tinha. Na primeira fase, nós vamos entender o problema. E aí depois nós vamos entender o que não funciona para resolver esse problema. E aí a gente vai seguindo para a próxima fase, que é descobrir o que funciona de verdade para resolver. Aí na quarta fase tem uma técnica poderosa para acalmar a sua mente e ficar mais tranquilo, tá bom?
Antes de você começar a primeira fase, eu preciso te falar algo do meu coração, sendo bem sincero, para você sempre se lembrar disso. Sabe por quê? Porque eu posso te ajudar, mas você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar que existe sim uma saída. E saiba que você é a única pessoa nesse mundo inteiro que vai conseguir a força necessária para encontrar essa saída. Combinado? Então bora começar esse caminho com a primeira fase. Nessa primeira fase a gente vai fazer o quê? Nós vamos identificar o problema. Eu lembro dessa minha primeira, não foi a primeira, mas a pior crise que eu já vivi. Eu estava num restaurante vegetariano em São Paulo. Eu entrei, subi as escadas, servi meu prato cheio de delícias. E aí quando eu estava sentado para começar a comer, eu achei que estava tudo ok até então, mas no fundo eu já sabia que eu estava me sentindo meio estranho, estava meio zonzo. E aí depois de servir, de sentar, eu fiz uma garfada. Parecia que eu ia morrer. Era uma sensação horrorosa dentro de mim, que só quem já viveu isso sabe o que eu tô falando. E aí mesmo sem comer, eu levantei, porque eu achei que ia morrer, eu fui para pagar a conta, e aí quando eu cheguei na fila, tudo piorou, meu coração disparou, eu comecei a suar muito, minha vista embaçou, eu pensei que eu ia desmaiar no meio de todo mundo, ou que eu já ia morrer, eu sei lá, era desesperador. Aí apareceu uma mulher. Ela estava na fila também. E essa mulher percebeu que eu estava assim e veio falar comigo. E aí ela falou: isso um dia vai passar. Ela disse que já tinha sentido aquilo que eu estava sentindo antes. Eu fiquei sem entender, fiquei até com medo dela, achando que ela poderia até fazer algo comigo, sei lá, não sei. Eu estava com medo de tudo. Mas de alguma forma, uma parte minha sentiu acolhido pelo que ela estava fazendo. Ela me ajudou a sentar numa cadeira, e aí ela foi conversando comigo, foi me acalmando, até a hora que eu consegui levantar e ir embora. E aí eu saí do restaurante, era perto da Rua Augusta, desci tonto ali ainda, fui andando, atravessando a rua sem nem olhar para o lado, nem olhar para os carros, nem nada, eu estava surtado. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Era como se eu tivesse perdido o controle do meu próprio corpo. Foi aí que eu percebi que isso era sim um problema. E que tinha alguma coisa séria acontecendo comigo. Algo errado não estava certo. Algo errado não estava certo. Então essa foi a primeira fase. Aceitar e identificar que tinha algo acontecendo comigo que eu não entendia. Mas que era real. Estava acontecendo. Eu tinha um problema que eu ia ter que lidar com ele para resolver. Na primeira fase eu entendi que eu estava com crise de ansiedade. Era o pânico que me dominava. Nossa, crise de pânico, meu Deus. E aí eu comecei a ter medo, até do medo. Eu tinha medo do medo. Identifiquei o problema. Agora bora para a segunda fase, a próxima fase. Nós vamos falar do que não funciona para resolver esse problema. Por mais que eu tenha tentado de tudo para querer me livrar desse problema, nada parecia funcionar. Eu tentei ignorar que essa ansiedade toda estava acontecendo, eu acho que eu brigava com ela, eu fingia que ela não existia, eu fazia de tudo que eu podia, eu saía para festa, me jogava nos festivais, eu ia para qualquer lugar que me chamavam, me envolvia com tudo quanto é tipo de pessoa, que nem eram legais, mas eu queria companhia, eu fazia de tudo para fugir daquilo. E claro que isso também começou a me trazer mais problemas ainda, porque vai virando uma bola de neve. Só que essas estratégias, eu estava tentando, foi como tentar me equilibrar numa cama elástica cheia de crianças pulando, e aí você tenta ali parar, se equilibrar, mas você perde o controle, porque isso não funciona. É impossível se equilibrar sem entender o que funciona para resolver o problema. Foi só quando eu parei de brigar com a ansiedade dentro de mim, e aí eu comecei a entender o que estava querendo me dizer, o que estava acontecendo, e aí as coisas começaram a mudar. A sensação ali era como
quando você tá parado ali, ó, no meio do labirinto do Play Center, que você não tá vendo sair, você tá perdido, e aí você fica observando para tentar descobrir da onde que você veio, como que você chegou ali, e aí você vai se acalmando para encontrar a saída e chegar nesse caminho. Eu precisava fazer o mesmo com a ansiedade. Parar, pensar, entender, observar o que ela estava me mostrando. E essa é a segunda fase. É apenas uma etapa, mas que a gente já busca aprender com aquilo que não funciona. Eu ficava tentando fugir dos meus sentimentos e dos meus monstros. Mas depois disso, de entender tudo que não funcionava, vem a próxima fase, a terceira fase. Aqui a gente entende o que funciona de verdade para resolver esse problema. E aí foi uma grande virada da minha vida. Foi quando eu percebi que a ansiedade ela não era minha inimiga, que ela era só um dos meus divertidamente que estava me mandando um sinal de que algo precisava ser ajustado na minha vida. Aí eu comecei uma longa jornada. Por mais que eu já fazia terapia há mais de 30, não, na época há mais de 20 anos, com psicólogo, de várias linhas, de certa forma isso me ajudou e eu super indico terapia. E aí eu fui parar no psiquiatra, tomei remédio por mais de um ano e foi muito importante, eu também te indico. Foi muito bom para aquela dor, eu não ficar sentindo aquela dor que machucava por dentro de mim. E aí depois de terapia, com psiquiatra também, eu comecei a fazer muitos cursos, imersões, treinamentos. Eu fiquei 7 anos estudando e aprendendo um monte de técnicas que me ajudaram a reprogramar a minha mente. E essas técnicas geraram uma mudança absurda na minha vida. Essas técnicas funcionaram porque o nosso cérebro, ele aprende por velocidade e repetição, isso é comprovado. E foi isso que eu comecei a fazer e a treinar. Comecei a treinar minha mente. Essas técnicas poderosas me ajudaram de verdade. E aí eu juntei essas técnicas e transformei elas em um método que funcionou para mim. Tem funcionado para outras pessoas também. As pessoas que aprendem essa técnica sentem esse resultado. Este é o método Amplifique-se, que é um treinamento emocional. Não é uma teoria chata. É um treinamento prático, divertido e que você faz uma viagem mesmo, através dos vídeos, você vai vivendo dinâmicas. Você, com essas dinâmicas, se sente mais confiante, mais seguro, a autoestima também melhora. E é isso que o Amplifique-se faz. No final dele, você termina se sentindo melhor, com um sorriso no rosto. Então, eu posso te dizer que a terapia funcionou, o psiquiatra também funcionou, e o que mais para a minha pessoa, para mim, potencializou foram essas técnicas que eu aprendi nos meus estudos. E agora você também entendeu a terceira fase, então vamos para a fase final, que inicialmente parece simples, mas eu sei que é um grande desafio para aprender. A quarta fase é a respiração. Com o tempo, eu comecei a desacelerar aos poucos a minha mente. Mas isso não foi fácil. A primeira coisa que a gente tem que aprender para conseguir mudar o nosso humor, o estado físico que a gente está, quando a gente está com aquele sintoma, com ansiedade insuportável, é aprender a trabalhar a nossa respiração. Por quê? Eu sei que pode parecer simples, mas é preciso treinar isso. E isso funciona de verdade, não sou eu que digo, isso são pesquisas, são estudos que comprovam isso. A respiração é como se fosse um freio do nosso corpo. E aí quando você aprende a respirar direito, você manda um sinal lá para o seu cérebro de que está tudo bem. Porque você se acalma com a respiração. Por exemplo, para você entender melhor, quando a gente está tendo uma crise, a respiração nossa fica diferente, ela fica mais curta, mais rápida. Perceba como a sua respiração fica na hora, cada um fica do seu jeito, mas normalmente é assim. E o que você precisa? Você precisa aprender a mudar essa respiração, a acalmar seu corpo. Isso vai inclusive acalmar sua mente. E eu te falo que respirar certo é um grande truque que eu uso até hoje e vou usar sempre para eu dormir com facilidade. Se eu tô meio assim, eu respiro e fico calmamente pronto para dormir. Eu faço meu corpo relaxar e isso me alivia em tanta coisa.
Quando a ansiedade aparece assim, ó, do nada, assim que eu tô sem saber o que fazer, eu paro tudo que eu tô fazendo e eu começo a mudar o estado que eu tô através da minha respiração. Mas Thiago, como fazer isso? Vamos lá. Inspire fundo pelo nariz, eu vou te ensinar. Inspire fundo pelo nariz e conte até 4. Segure por 4 segundos. E contando até outro, você vai soltando. Repita essa respiração durante alguns minutos até você se sentir mais calmo. Isso funciona como um freio para nossa mente. É muito poderoso. Mas faça 10 vezes, 20 vezes, faça esse processo assim. Agora, para você, como eu te falei, o nosso cérebro trabalha por velocidade de repetição, vamos relembrar as 4 fases. Primeiro, é reconhecer e perceber que você está numa crise. Então você tem que buscar entender o que está acontecendo. Por que você está sentindo isso? Então você vai aceitar a realidade e não brigar com a ansiedade e tentar fugir. Aceitar, observar tudo o que está fazendo, que não funciona. E por aí você vai seguir o seu caminho. E aí, nesse caminho, você vai descobrir como superar. Encontrar uma forma que funciona para você. Vai nela, pratica, seja persistente, se for terapia, se for psiquiatra, não importa o método que você escolher. E na 4ª fase, você entendeu que a respiração é como um freio natural para te acalmar. Agora, você lembra que eu comentei, que eu disse que eu tinha algo especial para te entregar? Eu quero te ajudar a ter mais inteligência emocional, que foi o que mudou a minha vida. Isso vai fortalecer seus pensamentos positivos, para você começar a transformar a forma como você lida com os seus desafios. E aí você vai desenvolver mais confiança, vai melhorar sua autoestima. E isso você vai fazer... Você pode fazer isso em uma viagem proposta no Amplifix. Esse é o Amplifix. Você vai amplificar a sua mente. No Amplifix, você vive uma experiência única. É diferente de qualquer outro treinamento emocional de desenvolvimento pessoal que você já ouviu falar, ouviu na vida. São 2 horas divididas em 18 vídeos. Se você quiser assistir todos de uma vez, deixar os exercícios para depois, eu te falo que é até mais poderoso. Aí você vai sentir como se você estivesse fazendo uma viagem mesmo, de ida, chega no destino e volta. Viagem transformadora na sua vida, cheia de dinâmicas que te ajudam a treinar a sua mente. O que vai te ajudar a se fortalecer e se sentir mais preparado para encarar qualquer desafio da sua vida é você treinar o seu cérebro por velocidade e repetição através de dinâmicas transformadoras. Então, essa é a dica especial que eu tenho. E se você gostou desse conteúdo e quer amplificar a sua mente, gostou do Amplifix, o link tá aqui embaixo. Você tem 7 dias de garantia incondicional. É só você entrar na Hotmart, cancelar, nem precisa falar comigo. Mas eu tenho certeza que você vai gostar tanto que vai querer indicar para as pessoas que você ama e que merecem ser mais fortes emocionalmente. E olha, pensando em tudo isso que eu falei, eu te pergunto, o que você tem a perder? Então, não perca tempo, não perca essa oportunidade de começar a transformar sua vida agora. Lembra de uma coisa que eu falei, que é o seguinte: a ansiedade pode até parecer um labirinto sem saída, mas sempre existe uma porta. E quanto mais você se conhece, quanto mais você entende o labirinto, mais fácil é de encontrar essa saída. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, então inscreva-se aqui no Dessurta para você não perder os próximos vídeos, tá bom? E agora eu queria te pedir para você me contar aqui nos comentários se você já teve alguma crise de ansiedade, e se sim, se você quiser compartilhar a sua história, fique à vontade. A gente está aqui para a gente se ajudar.
E saiba que botar pra fora é também uma forma de você processar isso que tá acontecendo e entender melhor essa turbulência que você tá passando. Então, comenta aí. E se você também quiser que eu faça algum vídeo sobre isso, fica à vontade para você sugerir mais ideias. E esse canal vai ser assim, leve, como está sendo. Agora, aproveite para você assistir outro vídeo aqui no Dessurta. Deixa o like aí e a gente se encontra no Amplifique-se já já ou aqui mesmo. Um abraço para você, um beijo no seu coração e tenha certeza de uma coisa: se eu conseguir vencer, você não faz ideia como era a minha infância, eu era fraco emocionalmente, tudo que eu passei. Mas se eu conseguir, você também consegue. Até!